Olá, estamos aqui para um novo episódio do nosso podcast Gerando Vidas da Infertilidade e a Maternidade. E tudo que envolve esse processo, a gente vai bater um papo por aqui. E hoje eu tenho a honra de estar novamente com a Lígia, que a gente já tem um monte de episódios junto. Vocês podem maratonar, porque é uma delícia conversar com ela. E ela é psicóloga clínica muito focada nessa questão da medicina reprodutiva. E hoje a gente vai desvendar os desafios emocionais dos casais homoafetivos masculinos em busca da reprodução assistida. Se você tem uma relação homoafetiva ou tem amigos que passam por essa fase e desejam ter um filho, o primeiro passo é cuidar das emoções. E tá aqui a Lígia para cuidar das emoções de vocês e minha. Obrigada, Adriana, que prazer enorme estar aqui falando sobre esse assunto que me encanta, porque eu acho que a medicina trouxe essa possibilidade, né, da realização da família por casais que de alguma forma não passariam por essa experiência, né? Então, os desafios emocionais acho que começam aí, né, de pensar, poxa vida, eu posso ter uma família. Como é isso? Como a sociedade vai aceitar essa família, né? Essa família que a gente pode dizer que é uma família plural, né? Essa família, e plural por dois motivos, né? Plural porque é diferente da família heteronormativa, então uma família diferente no sentido de a gente pensar que existem outras configurações familiares, mas plural porque nós precisamos de outras pessoas para realizar esse sonho. E eu acho que já tem o desafio, né, da descoberta da homossexualidade, de se revelar. E aí a gente tem uns passos, neste caso até da relação homoafetiva, aceitar o tratamento de reprodução assistida. No caso, eles já estão imaginando que vão ter que passar por isso para ter um filho. Mas eles não imaginam tudo que está envolvido nisso. Sim, e eu percebo que essa população ela acaba sendo mais ansiosa durante esse processo. Porque pensa, para o homem, né, não entende muito do processo, da fisiologia da mulher, onde existe uma ovulação, onde existe às vezes resposta e às vezes existe falta de óvulos, mesmo tendo uma menstruação correta. Enfim, existe um universo feminino e que não é lógico, né? E que é muito desconhecido pelos homens em geral. Então acaba isso elevando uma expectativa que muitas vezes é frustrada, sabe, Adri? E uma coisa que vai precisar, então lá a gente tem aí os espermatozoides, a gente tem que sair em busca dos óvulos e da sedente do útero. Olha que pluralidade, você concorda que já não é... E que são duas pessoas diferentes, porque quem cede o útero não pode doar os óvulos. Então... Eu acho que é legal você explicar por que isso, sabe, Adriana? Porque eu acho que isso é uma dúvida. Todo mundo, eu vou fazer, então, pegar minha irmã e o meu marido, então, posso escolher o óvulos dela e ela mesmo gesta. Essa é uma primeira dúvida que eu acho que você deve esclarecer para essas pessoas, né? Porque o fato de... Então, vamos lá. O óvulo, a gente tem que... Algum familiar de até 4º grau pode ceder os óvulos. E outro familiar, ou um banco de gametas, ou uma empresa que você pode contratar a sedente do útero para ser uma outra pessoa. Por quê? Essa pessoa que vai gestar não é a mãe, ela não tem nenhuma participação genética também nessa criança. Então ela vai apenas gestar, apenas com muitas aspas, porque o gestar é muito magnânimo, eu acho. Então vai gestar, mas ela não pode ter esse vínculo genético, porque quem vai cuidar dessa criança, quem serão os pais dessa criança, é o casal homoafetivo, que vai cuidar disso, criar essas crianças e efetivamente serão 2 pais. Então, não tem mãe? Não tem mãe. Então, a gestante é mãe? Não. Quem doou o óvulo é mãe? Não, de jeito nenhum. Então, por isso que, então, emocionalmente, também essa mulher, que se ela doasse o óvulo, ela se sentisse um pouco mãe, gestasse, isso emocionalmente seria muito complicado. Emocionalmente o vínculo é muito maior.
Então, a gente precisa cuidar, porque essa criança não pertence a essa mulher, e sim ao casal. Sim, e é importante a gente ressaltar que existe, então, uma avaliação psicológica para saber se essa cedente está entendendo todo esse processo, que aquela criança que ela vai gerar, aquele embrião não é um embrião dela, mas que ao mesmo tempo que ela possa dar o melhor dela, tanto de aspectos nutricionais quanto os aspectos psicológicos, que ela possa então estar à vontade para que esse casal, por exemplo, toque na barriga e converse com ela. Então existe uma responsabilidade, por exemplo, que ela não vai amamentar, né? Claro. Então existem questões aí que devem ser trabalhadas antes mesmo da gente fechar com essa cedente. E um pré-requisito é que essa cedente já tem um filho, exatamente para ela, olha, eu tenho um filho, e esse bebê, esse feto não é filho dela, e ela precisa entregar esse bebê. E outra, a gente também pensa, a cedente precisa também confiar nesse casal. Opa. Que eles vão cuidar desse bebê, porque já pensou se tem o parto, da mesma forma que o casal fica com receio, e a cedente, será que ela vai me entregar? E do outro lado, a cedente, será que eles vão pegar esse bebê? Exatamente. Então... Você assistiu aquele filme Mimi? Não. Ah, pessoal, é uma história como essa. Então, trata da importância de você estar vinculada a uma clínica bacana, a uma médica que vai te dar todas as informações, uma avaliação psicológica que te garanta, então, que aquela cedente está entendendo o que ela está fazendo, sabe? Porque nesse filme, eu não vou dar spoiler, foi feito na Índia, de alguma forma ali, era uma bailarina que ia ser a cedente, e o casal não apareceu. Olha, olha, eu durmo em todos os filmes, mas nesse eu vou ficar acordada. Você vai assistir. Tá no Netflix. É um filme indiano, inclusive. Ótimo. Porque na Índia tem bastante disso, né? Culturalmente ali, eu acho que é um país que eles recebem. Mas enfim, então fazer com esse respaldo todo dessa equipe multidisciplinar, seja fazer no Brasil ou uma gestação substituta fora do país, que é possível também, né, doutora? Então que a gente possa estar cercado de profissionais que a gente confia, de pessoas éticas, para que isso possa andar da melhor forma possível, né? Isso diminui a ansiedade aí. E até agora vamos falar um pouco dessa questão, como você atende esses casais, como é esse desafio da escolha dessa cedente. Esse é um dos desafios. Cedente familiar ou de fora. Como é emocionalmente isso que a gente pode acolher, né? E dar até um respaldo psicológico, fortalecer para essa tomada de decisão, que não é fácil, né? Não é fácil, porque é difícil você chegar para alguém, né, e falar assim, não é uma coisa assim, você pode, né, me prestar seu carro, né, então é assim, como é que a gente pede isso, né, para começar, como é que você vai chegar para uma pessoa, seja uma irmã, seja uma prima, a própria mãe, né, às vezes gesta para um casal, eu já peguei um caso desse, então, quer dizer assim, olha, você pode gestar o meu filho, é uma coisa muito íntima. Então, a primeira coisa, né, se a gente for pensar numa cedente, uma barriga solidária feita aqui no país, então, que necessariamente essa pessoa precisa ter um vínculo familiar. E por que isso? Porque é um convívio mesmo que vai ser próximo. Então, a primeira coisa seja uma pessoa que você tenha intimidade, uma pessoa que você possa pedir, por exemplo, falar, olha, deixa eu passar na sua casa, porque eu quero conversar com meu filho, né? Então, a primeira coisa é isso. Então, passar por uma escolha tem que ser alguém que você sinta uma afinidade, seja ela uma afinidade espiritual, seja ela uma afinidade de valores, né? Só que a primeira dificuldade é essa, como que eu vou pedir? Né? Então, muitas vezes o CFM está abrindo, né? O CRM, né? Está abrindo exceções para que, às vezes, muitas vezes... amiga, a gente pede uma autorização judicial. Por que a amiga? Porque a amiga está ali vivenciando, né? Dizem que os amigos são a família que a gente escolhe. Então, isso está acontecendo. E tem gestações lindas aí em que a cedente ainda tem uma convivência após, né? A criança até entende que aquela foi a mulher, então, que solidariamente, né, abriu espaço na sua vida, porque a gestante também ela abre um espaço na vida para aquilo.
né? Claro. Para que aquilo possa acontecer. E ela né? ela já gestou, então ela sabe os desafios de uma gravidez. Sim. Né? E a gente não sabe, né, o que pode acontecer. Né? Pode ser tudo bem e ela pode continuar trabalhando até o final, mas pode ser que essa, sei lá, ela precise ficar de repouso. Então esse casal tem que pensar que eles também são responsáveis por cuidar dessa gestante. Dá Né? esse respaldo todo. Dá esse respaldo, psicológico inclusive, emocional, inclusive na entrevista que a gente faz na psicologia, nós conversamos, por exemplo, se essa cedente tem um marido, se essa cedente tem filhos. Então todas essas pessoas, elas são informadas e a gente conversa para ver se existe alguma coisa que possa colocar em risco não só a criança, como a relação, né, e como a futura entrega, sei lá, desse bebê. Então é muito sério isso, né? Então a escolha da cedente talvez seja o maior desafio inicial. Porque nem sempre a gente tem para escolher. A gente fala de escolha como a gente tivesse ali uma gama de pessoas disponíveis para isso. Então, primeiro, você tem que ver nessa família, né, no seu círculo de amizades, se tem alguém. Quando a gente fala em família, e eu acho que essa foi uma decisão, em geral, sempre pensada pelos advogados e pelos juízes que determinam se pode ou não ser cedente, a gente pensa nessa intimidade, né? Aí às vezes contato durante esse processo, né, de gravidez, né? E às vezes e não é que a gente tem muitas, de novo, cedentes à disposição, né? Então muitas pessoas acabam indo então para uma agência, como a Tamusca, acho que a gente tem um programa com eles, ou com outras agências disponíveis aí, porque fora do país é possível você contratar esse serviço, né? Em alguns países, então, contrata-se esse serviço com segurança e tal, e aí são outros aspectos emocionais. Então vamos dividir. Quando você faz uma gestação aqui no país, você tem que ter, emocionalmente, saber que você tem que ter uma intimidade com a pessoa, mas você não pode ser invasivo. Então é difícil também para o casal saber, por exemplo, que ela precisa dormir, ou, né, não é a hora que ele quer, que ela tem uma vida, o filho é dele, mas está ainda na barriga dela. Então, qual é a medida dessa relação? Eu posso trazer ela para, sei lá, tem casais que ficaram muito amigos também, né, que eram primos e acabaram virando ali amigos de convivência a ponto de morarem um na frente do outro, para ter convívio com essa criança. Mas qual é essa medida? O que é saudável para aquela relação? Tanto da cedente com seus familiares, tanto quanto esse casal que depois vai assumir essa criança. Que vai desenvolver e essa criança, quer dizer, qual é esse vínculo que eu vou desejar que essa criança tenha com essa mulher, né? Exato. Então são questões que a gente pensa. Numa gestação fora do país, ao contrário, quer dizer assim, deseja-se que seja estabelecido um contato, porque esse casal que está aqui distante, de alguma forma, depois que eles dão start no processo, eles começam a engravidar. Engravidar não é só físico, engravidar existe uma dimensão psíquica que a gente nem imagina, né? O sonho, o desejo, o quartinho, como será, como vai ser o nome, ai, mexeu, né? Quer dizer, tem um caso de um casal que eu atendi que ela ligou, então, porque em alguns países, principalmente da América Latina, parece que você pode escolher se você quer ou não ter um contato direto. Então, acho que nos Estados Unidos também, eu não sei exatamente. Nos Estados Unidos é mais difícil esse contato. É mais complicado, né? Mas enfim, então aí era no meio da madrugada, tocou, e eles estavam assim, não, primeira vez que mexeu, não sei o que, tarará. Então tem fotos do nascimento, da família toda, dos filhos dela, né, dos filhos biológicos da cedente com o filho, então, fantástico, desse casal. Né? Então são relações de vida que até emociona, sabe? São relações emocionantes que acontecem nesse intervalo aí de gestação, né? E é bom escutar isso, né? Que essa vivência, porque quem está nos escutando provavelmente é alguém que está projetando tudo isso. E é escutar, então possível. Esse sonho é possível, é viável. É lógico que o mundo não é encantado, mas ele pode ser bem estabelecido. A gente tem aqui na clínica uma parceria com um advogado que formaliza tudo isso com a Isso é maravilhoso. Isso é fundamental. Ele é focado em reprodução assistida, então a gente documenta tudo para que a filiação já esteja totalmente estabelecida. Então, quando o bebê nasce, a filiação já está
nome dos pais, tem toda a documentação para registrar essa criança. Então a gente deixa tudo assim amarrado de uma forma que é seguro tanto para os pais quanto para a cedente, né? O pré-natal, eu tive a oportunidade de estar com um casal que ele é GO, né? Ele é ginecologista obstetra. Mas ele falou assim, eu não quero fazer o parto do meu filho. Então ele foi e ele falou, mas ele queria participar de todos os processos que pudesse, todos os ultrassons, não sei o quê. Então ele está optando por fazer aqui no Brasil com uma prima. Então vai entrar toda aquela emoção de você estar presente, né? Isso é possível, né, doutora? Fantástico. De estar junto, né? A questão toda é ter essa cedente, né? Que privilégio ter essa prima. Que privilégio ter essa prima. Possibilitou que está aqui no Brasil e que vai viabilizar tudo isso. E a gente está falando da cedente e a gente tem que falar também de outro desafio, que é o óvulo. Como a gente vai ter esse óvulo, se é de algum familiar, então um outro familiar e não a mesma cedente do útero, como a gente já reforçou aqui. Então que a gente vai ter esse familiar que vai ser desses óvulos ou a gente vai adquirir aí de um banco de óvulos internacional. E aí a escolha desses óvulos, né, dessa história toda e também o desafio. Tem um óvulo e tem quem vai ser o doador do sêmen. É isso. Vamos lá, vamos por partes, né? Então, tá bom, sempre a gente sonha, idealiza o tratamento, mas nem sempre, biologicamente ou fisicamente, e isso a consulta médica, esse exame médico, que também é essa avaliação médica, avaliação psicológica, avaliação nutricional. Tem gente que fala assim, não, mas pra que eu vou nutricionista? Eu não vou gestar, mas e a qualidade do sêmen? Né? Então, tem pais que eles querem muito, né, que aquele filho tenha uma característica de um e depois, então, o outro embrião, eles vão fazer um outro embrião com a genética, então, do outro parceiro, mas nem sempre a qualidade do sêmen gera embriões... Possibilita. Né, embriões saudáveis. Então, isso pode ser uma frustração, né? Então, muita gente faz a jornada dupla, né? Ao mesmo tempo, E alguns preferem que não fale qual embrião que foi, de quem é a genética do embrião que foi. De quem é a genética, vamos ter tantos embriões e vamos colocando de melhor qualidade, né? Mas isso, você sabe que é engraçado, porque eles percebem, mas assim, quando começa a crescer, já vi conflitos sobre isso. Já vi casais que voltaram e falaram assim, mas e se não for meu filho, né? Quer dizer, quando a relação já não tá muito bem... Então, eu sou sempre a favor da verdade, sabe? Eu sou sempre a favor, vamos conversar sobre isso. O segredo velado é complicado. O segredo familiar é muito complicado, vai ficar sempre aquela pulga atrás da orelha, sabe? Porque essa relação hoje, né, nós estamos formando uma família juntos, não sei o quê, tarará. Então hoje, claro, ninguém quer pensar nisso, que um dia pode acontecer uma coisa ruim no relacionamento, mas a gente precisa levantar essa hipótese. E essa hipótese, inclusive, já nesse contrato, já está tudo estabelecido, judicialmente já está amarrado nisso, inclusive na clínica de reprodução, gente, se tiver algum embrião excedente, quem vai ficar com esse embrião em caso? Então, todas e no caso de separação, então, quem vai ter o direito de morte, eu posso colocar de morte? Né? Então a gente precisa, tudo isso já está judicialmente previsto, mas quando entra nesse universo não sabe que vai ter que pensar em tanta coisa, né? E aí... Então, é por isso que é muito legal a nossa conversa de psicologia. Não é para avaliar exatamente, avaliar você pode ou você não pode, porque eu acho que isso é um desejo genuíno. Se você está ali, se você está disposto a pagar um tratamento, que é um tratamento que a gente sabe que não é um tratamento barato, e que você vai ter que se submeter talvez a questões não muito fáceis de serem resolvidas, é importante ter essa conversa para pensar grande, para pensar ampliado, porque são decisões que vão aparecer ali, na hora. E o que é combinado não sai caro, não é isso? O que é combinado não sai caro. E aí já está tudo pré-estabelecido e emocionalmente fortalecido, porque não adianta também estar tudo no papel bonito. Então, voltando à questão do óvulo, Adriana, eu acho que é importante a gente falar que o homem, o casal homoafetivo masculino, ele vê o óvulo como uma possibilidade, é uma matéria-prima que ele precisa para que aquele sonho seja realizado. Então, emocionalmente, não tem um envolvimento, não tem medos, não tem muitas exigências, é saúde, é parecido, então, com o biotipo. Às vezes, nem o fenótipo é importante. Eu não sei se você estava no último congresso, eu apresentei um caso de um casal que eles queriam um filho oriental,
mas eles não eram oriental. Olha então que eles mágico. escolheram um óvulo, porque o sonho era ter um bebezinho japonês. E tem alguns que eu acho legal. Oriental realmente me surpreende, mas ruivo, né? Ou então um casal, não é, eu ia falar a palavra desimportante, mas não é isso. Não. Eu acho que tá tão na dimensão do sonho, do desejo, puxa vida, porque pensa que não era possível ter um filho. Eu acho que o narcisismo é mais ameno, assim, tipo, eu vou pegar umas características que eu acho bacana, independente de mim. Eu penso no filho. Né? Eu não tô abrindo mão de nada, é uma possibilidade de realização de um desejo. Que até em pouco tempo eu não podia realizar. Então você entende não que você era entra viável, mesmo, né? Você entra um pouco no universo da Disney, né? Onde os sonhos podem se tornar realidade. Então você pode desejar, então, né, um óvulo de uma tipicamente diferente do seu. E tá tudo certo. E tá tudo certo. Até porque quando a gente vai se relacionar, o seu cônjuge, seu parceiro, sua parceira, não tem nada a ver com você. Eu até acho engraçado que quando às vezes faz de banco de gameta, fala assim, eu vou fazer teste genético. Eu falei, gente, pra quê? Na vida real a gente não faz isso não. Ainda mais nós, né, brasileiros, que nós temos, né, uma genética aí muito miscigenada. Né? E aí a chance da gente ter até doenças similares, como a gente é de várias origens, é menor ainda, né? Mas, então, isso já dificulta numa ovodoação ou compartilhada ou, assim, intrafamiliar, que a gente estava falando, né? Porque o intrafamiliar, ali tá a genética de algum deles, né? Então, aí a gente tem que pensar nisso. Tudo bem se a genética também vier de mim, né, com o seu sêmen? E tudo certo, é nosso filho. É nosso filho, né? Porque futuramente, como a gente falou, pode ser que essa relação não exista, e aí? Mas os dois vão responder juridicamente por isso. Então eu acho que essa dimensão de família, de que é para a vida toda, tem que estar ali. Vocês estão entendendo que vocês vão ter um filho e esse filho é para a vida? É responsabilidade de vocês vão dar um nome, vocês vão passar os seus valores, vocês vão, né? Vocês vão criar esse ser humano. Esse ser humano é uma responsabilidade. Pro resto da vida. Pro resto da vida, independente do que aconteça, né? Eu brinco, falo que quem é corajoso salta de paraquedas. Eu falei, não, quem é bem corajoso assim vai ter filho, né? Porque é isso, é eterno. Então, enquanto você viver, você vai ter responsabilidade sobre aquela criança. E em qualquer constituição familiar, independente do parceiro, da parceira, de qualquer coisa. Então, é uma decisão tem que ser muito bem pensada. Muito bem pensada. Uma coisa interessante que a gente tem que falar é que eu acho que, assim, o que eu tenho percebido na clínica, tá? É um imediatismo. Porque a cabeça masculina, principalmente desse casal, que como eu disse, não conhece a fisiologia, quem tem talvez uma irmã, né, ali mais próxima, sabe que a irmã fica chata, ou que não menstruou, engravidou, não engravidou, enfim, quem convive com o universo feminino, talvez mais. Mas um casal homoafetivo que não tem contato com uma mulher, é como se eles estivessem indo lá, então agora é possível, então é só, né, então vamos fazer a coleta do sêmen, vamos formar o embrião com aquele óvulo então que veio do banco, tá tudo certo, e daqui 1 ano nós temos o nosso filho, né, com larga, né, se é 9 meses de gestação, daqui 1 ano tá certo. Mas existem questões no meio do caminho, né, então eu acho importante que as pessoas estejam menos imediatista e entender que existe uma natureza que, mesmo que seja uma fertilização in vitro, que a gente está num laboratório, que todas as variáveis ali, supostamente a gente controla ali. Mas é supostamente, não controlamos. E assim, a reprodução assistida, ela vai até um limite, tem um limite da natureza, tem o limite dos resultados, não é um tratamento de 100%, né? Vamos lá, 40%, 50%. Então, que já é um grande sucesso. Então, a gente precisa, a gente ter o sonho, então vamos ver a estratégia e rever o caminho sempre que possível. Sabe, arar, arei, plantar, plantei, chover é com Deus. Existe algo que a medicina ainda não domina, e ainda bem, né? Existe um mistério dessa vida, existe a hora certa, né? Então a gente não sabe ainda qual é o Fiat Lux, né? A mão de Deus. Tem uma hora que a gente tem que entregar, né? Mas nem sempre é no nosso tempo.
E aí eu falo que isso já é o treinamento para maternidade, para paternidade, porque o outro ser humano que vai ter também, eu falei, olha, já estamos treinando a paciência durante esse processo todo. E outra coisa, né, quando a gente está falando de um acidente de útero, a gente não está falando de uma máquina. A gente está falando, às vezes, você trata tudo. Quantas vezes aconteceu de você tratar com a pessoa, né, de você estar lá, a pessoa tá, de repente, ela parece grávida. Peguei já uns 2, 3 casos, assim. Ou muda de ideia. Ela estava disposta, ou muda de ideia, ou arruma um namorado, ou resolve fazer um intercâmbio. Teve um acidente e sofreu um acidente. Então, aí teve que escolher tudo de novo. Tudo de novo. E ela pode também, depois de passar por essa avaliação, dela se informar sobre o processo, sim, pode simplesmente desistir. Então, a gente não pode perder essa dimensão que existe outro ser humano ali. Né? E que não necessariamente não é má fé, não é nada, mas ela não se sente capaz de enfrentar esse processo. Sim. Como quantas pessoas também deixaram de ter um filho para não enfrentar esse processo. Do acidente, do banco de gametas, de tudo isso, né? Sim. Né, de preparar o endométrio, de ficar sem bebê, né? Porque geralmente são mulheres, principalmente quando você pensa numa doação de óvulos, que é uma doação intrafamiliar, que são de mulheres mais jovens. Outro ritmo. É um outro ritmo. Que não quer engravidar. Que não quer engravidar, vai doar os óvulos, né? Quer dizer assim, eu acho um pouco complicado, porque é isso, ela não passou pela experiência da maternidade. Vai que lá na frente, então eu sempre recomendo que o casal que for pegar uma ovodoadora conhecida, de alguma forma ajude ela também a preservar a fertilidade. O que você acha disso, Adriana? Acho fantástico, porque ela pode doar parte dos óvulos e congelar o restante para ela mesma. Porque né? assim, imagine se no futuro ela falar assim, olha, eu não queria ter, mas agora eu quero e não tem mais óvulos, mas aquele óvulo gerou aquele filho do meu primo. E aí? Então, esse é um cuidado para pensar também nessas doadoras. E até uma forma de agradecimento. De agradecimento. Né? Porque ela está doando parte dos seus gametas, tudo bem, né, gente? Essa pessoa que vai doar, e a gente precisa deixar claro, ela não vai ter a fertilidade comprometida, ela não vai entrar na menopausa mais cedo. Então, vários folículos tentam crescer, um se destaca e ovula. O corpo da mulher deixa só um destacar, por quê? Porque a mulher, eu amo cachorro, então eu falo que a gente não é golden, que pode ter 14 filhotes. Eu também amo. Então... Mais uma coisa comum. Então, a gente não tem essa capacidade de gestar tantos filhos ao mesmo tempo. Então, um se destaca e o restante degenera. E quando a gente faz esse processo de estímulo ovariano, a gente vai dar oportunidade para todos crescerem. Porque ao contrário do estímulo, que quando um começa a crescer ele para, a gente continua com esse estímulo. Então eu falo que a gente evita o desperdício. Tá bom, então aquele pool de óvulos vai crescer e se houver quantidade suficiente, a gente pode separar parte para congelar, parte para fertilizar ou até mesmo pensar num ciclo exclusivamente de congelamento de óvulos e um ciclo para essa fertilização, que é uma generosidade fantástica. Eu converso com isso, eu confesso, viu? Mesmo sempre quando é intrafamiliar, eu converso sobre isso, eu falo para a pessoa pensar, porque como retribuir um ato tão... Porque é um ato, pensa, você vai doar os gametas. Não, a doação por si só. A doação por si só, né? É fantástica, bacana, né? E não só de quem vai ceder este útero e gestar, não é maior e nem menor do que de quem vai doar os óvulos. De qualquer forma, são as pessoas envolvidas totalmente importantes para viabilizar esse sonho, né? E que bom a gente poder nomear isso, olha, né? Porque um dia esse filho vai falar, mas como assim que eu não tenho mãe? Ele vai entender que é necessário 2 gametas e não sei o que, tarará. Sabe, a história, ela fica uma história consistente, ela fica uma história real, ela fica uma história de amor. Para mim, eu acho que né, tem a questão como eu vou contar, existem livros infantis para isso, mas os pais têm que estar preparados para contar uma história bonita, sabe? Eu acho legal isso. Porque a história é bonita, então é só falar a história, né? Porque, e eu brinco que a gestação de reprodução assistida, né? Ela não tem 10 meses. Às vezes ela tem 10 anos, né?
Se ela tem pouco tempo, ela tem 2 anos. Então, é um processo. Então, é igual quando a gente vai viajar, né? Quando a gente planeja uma viagem, a gente começa a olhar os lugares, o roteiro. Aí, quando a gente chega na viagem, é fantástico, porque você já estava viajando antes. E imagina a criança, imaginar o quanto ela foi desejada, o quanto ela foi elaborada, né? Com essa história toda. Sim. Sim, é um processo lindo, viu? E você sabe, eu montei um grupo, de vez em quando, claro que esse grupo é rotativo, não sei o quê, onde a gente conversa e os pais que estão nesse processo de gestação, né, uma esterogestação, uma gestação fora do corpo, mas ainda assim psíquica, nós nos encontramos para discutir isso. O que é que você imagina, como você imagina o filho, o que vocês pensaram, quais são as preocupações, o que você está pensando sobre o pediatra, vai ter aqui que leite levar na hora, né, para essas gestantes que são feitas, essas gestações que são feitas fora do país. Em geral, também tem um pediatra que eu falo assim, vamos pensar no pediatra, o que você perguntaria para o pediatra? Então, quando está mais próximo da viagem, porque assim, você vai trazer esse bebê, mas que leite será que é legal você levar ou comprar lá nesse país? Sabe, tem toda uma preparação emocional, fisiológica, e que existe uma troca e uma comunidade muito legal que vai se formando de apoio. E eu acho legal o grupo, né? Porque são de pessoas vivendo uma história. Não é a mesma história, mas uma realidade comum, né? Em comum. Uma realidade, e é muito legal, sai coisas lindas, sai amizades lindas, saem passeios, primeiros encontros lindos, sabe? E até porque depois que a gente, né, depois da maternidade, da paternidade, você tem filho, você tem que se aproximar de quem tem mesmo e é pequeno. Na mesma idade, porque senão exatamente. Se você não tinha amigo com filho, você vai arrumar, porque é por ali que as conexões começam com os filhos, e aí as crianças, e precisa de companhia também para a criança, para esse crescimento. E quem está em outra fase de vida nem sempre vai desfrutar dos mesmos programas, não é? Exatamente. Então, sabe, essa rede de apoio que a gente fala não é só de cuidar, mas é uma rede de apoio emocional para pensar, porque o que o outro passou eu não pensei, mas aí eu posso pensar, né? Não que seja a mesma decisão, mas abre, né? A gente tem que sempre abrir nosso campo de visão. Conversa de pais e de mães, né? Agora, assim, isso não é uma preparação, a gente acha que a gente está preparado. Você pode ter todas as informações, porque eu acho que é muito comum, né? Tem cadernos, né? São pessoas muito estrategistas que às vezes vêm do mercado financeiro ou de uma coisa que é muito previsível, né? Os homens já têm por tendência uma mente mais racional, então vem tudo lá, chega na hora do filho e aí? Chegou em casa, meu Deus, não sei o que, nada é by the book. Né? Existe algo que vai brotando dentro de você e que é ensaio e erro. Né? Isso a gente tem que conversar isso também, porque vem uma idealização de que vai ser assim, que eu vou botar na rotina, que vai ser assim, e não é isso. Né? Não é porque é um outro ser humano. E que a gente desconhece, que a gente vai aprender, e é no desencontro que a gente vai começar a conhecer. Né? E eu acho que é a grande oportunidade que a gente tem como ser humano, de se desenvolver como ser humano, cuidando de outro. E de uma forma, assim, dessa generosidade que se tem um filho, né? Sim. Porque você vai abrir mão de muita coisa por esse filho, né? Lógico, eu acredito que a pessoa mais importante na sua própria vida é você mesmo, porque se você não for bem, você não dá conta. Você não consegue gerenciar as pessoas que dependem de você, que você precisa se estruturar, e inclusive cuidar do seu próprio filho. Então você precisa se fortalecer em todos os aspectos. Mas todo dia um filho te ensina um pouco mais. Te ensina um pouco mais. É verdade. Então acho que é uma oportunidade incrível. É uma experiência, né? Não acho que é para todos. Lógico, né? Claro eu acho assim, também a gente abre possibilidades, mas eu acho que ainda tem assim, eu quero, não é porque eu posso que eu preciso, sabe? Porque também, então agora pode isso, então eu vou fazer. Então dá. Não, é uma questão de responsabilidade mesmo, escolha e responsabilidade, sabe? As escolhas que a gente faz na vida. escolhas que a gente faz. E essa escolha precisa pensar mais ainda, porque ela dura. Ela dura. Não tem como voltar atrás depois do nascimento, não tem jeito. Sim. Então tem que pensar mais ainda nessa opção mesmo de ter ou não ter. Né? Bom, achei ótimo esse nosso bate-papo. Muito legal. Se pensa assim, alguma consideração diferente que a gente possa dar esse recado para esses futuros pais que estão pensando nesse processo? Eu acho que você levantou tantas questões emocionais, mas sem dúvida alguma, gente, é muito importante marcar uma conversa
com a Lígia, tem uma questão psicológica muito importante de ser abordada, e eu, de fato, acho que isso tem que começar no projeto. No projeto, né? Do filho. Não é assim, não, a gente vai engravidar agora, então a gente vai fazer isso. Não é só no momento de fazer, de escolher acidente, de escolher... Vocês estão pensando nesse projeto? Já começa essa conversa. Porque elabora, né? Vão elaborando. E eu tô colocando isso no papel, eu vou vir em primeira mão te contar em novidades depois, as novidades, porque eu vou colocar assim um passo a passo do que a gente precisa se planejar, porque o investimento é emocional, é um investimento financeiro, é um investimento libidinal, sabe? É um investimento de vida, de tempo. Então eu acho que tem que ser pensado, eu acho que você foi corretíssima de dizer isso, quer dizer assim, como é que a gente investe algo que é tão precioso, né, de qualquer forma. Então são questões que a gente nem pensa que vale a pena a gente parar para pensar. Né? E eu acho que todo mundo que planeja um filho deveria fazer isso, né? A gente planeja tanta coisa na vida e esse planejamento que a gente não tem como voltar atrás, né? E ter um outro ser humano que não é perfeito, que não vai corresponder necessariamente às suas expectativas, vai chorar. É real, né? Um filho real não é um filho idealizado. Idealizado, e vai dar trabalho. E não é só o primeiro. Tem todo esse processo de construção, de aprendizado diário? Tem, é muito bonito. Desde que seja uma opção elaborada. Sim, e acho que é isso, né? Conversar também com o entorno. As pessoas não conseguem, existe muito essa coisa de que o filho é meu, não sei o quê, é uma decisão minha, não sei o quê, mas isso é rede de apoio também, sabe? Precisa pensar nisso, eu tenho, né? E quem vai cuidar enquanto eu tiver, sei lá, quem vai levar na escola? Quem vai levar ao médico? Quem tem essa disponibilidade, né? Quer dizer assim, precisa abrir espaço para essa criança nascer. Espaço psíquico, precisa de um espaço físico e precisa de um espaço de tempo também, né? Porque é muito necessário. E então, que legal a gente elaborar. Então, vamos pensar que a gente vai projetar uma viagem linda dos sonhos. E para ela acontecer, a gente tem que fazer essa programação, e que não é financeira e é muito emocional. Então, eu recomendo fortemente que vocês agendem essa conversa quando pensarem nesse projeto. E ao longo de elaborar esse projeto, eu acho que essa abordagem psicológica, fortalecimento emocional, eu de verdade acho que é o primeiro passo para tudo dar. Até para dizer assim, puxa, não vou fazer essa escolha agora. Porque existe uma questão de tempo. Porque as pessoas, quando vem o desejo, elas querem para amanhã. Porque agora eu tô com vontade, agora é o tempo certo. Será? Né? Esse imediatismo também, e porque é isso, uma vez eu conversei numa palestra para casais homoafetivos, né, que a gente pensa, você quer comer um jantar tailandês, você vai lá, chega o jantar tailandês, você quer comprar uma viagem, você vai entrar lá num site agora desse de viagem, tudo, então é tudo num clique, só que a natureza ela não responde ao nosso clique, a natureza... E graças a Deus, né, ela tem uma ordem que é única, e se depender da nossa humanidade, se depender, nós queremos que seja assim, sabe? Porque a gente não pode controlar tudo. Que bom que a gente não pode. A gente tem que aprender. Até na mesmice, isso é bom. A mesmice até deprime. Então esse desafio, é bom, esse desafio é um aprendizado. Eu falo que nunca as pessoas entram no tratamento e saem da mesma forma. Porque mexe com tudo, mexe com as suas relações pessoais, com o seu casamento, com as suas finanças, com o seu emocional. É um momento de questionar tudo, e que bom que podemos usar isso também, né, para evoluir, né, não só para ter o filho, mas para ir evoluir enquanto indivíduo nessa sociedade aí, né, que tá maluca. Mas pode ficar menos maluca com o apoio psicológico da Vamos lá, eu tô à disposição. Obrigada, Adri, que legal estar aqui, viu? Ai, amei nosso bate-papo, e é legal porque... A gente não sai nem da primeira página, né? A gente trouxe várias coisas, ficamos só na primeira página, né? Mas a gente passou várias páginas, porque a gente não saiu da primeira página, mas quem tá escutando tá com um monte de carrapatinho, um monte de questões. E pode entrar em contato, a gente isso, fala, dar os alertas para começar a pensar e para a gente viabilizar esse projeto. Que mágico! Se for realmente essa a sua escolha, que esse seja o seu sonho,
Vambora. Vamos Estamos juntos. Estamos juntos. Obrigada. Obrigada, Dri. Lígia. É sempre muito bom falar com você. E a gente tem vários episódios, é sempre muito gostosa essa conversa. Eu recomendo que vocês maratonem. E ela já falou dessa questão da acidente do útero, da questão da empresa internacional. Tem muita coisa com a Lígia, viu? E a gente ainda vai gravar muito mais. Oba! Conta comigo, vamos lá. Obrigada, gente, por assistir. Por compartilhar o seu tempo aqui com a gente. Se vocês tiverem dúvidas, a gente está sempre pronta para agregar mais no nosso próximo episódio. Só mandar sua perguntinha que pode ser o tema da nossa próxima conversa. Vamos lá, boa! Mande! Obrigada. Um grande beijo. Tchau, tchau.